Vamos lá, nação, agora a imprensa esportiva falando sobre a briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu o Botafogo por 3-0 e o Palmeiras venceu o Bragantino por 5-1. E aí agora restou a partida no Maracanã. Flamengo e Palmeiras vai pegar fogo, é o jogo do ano e muitos dizem que pode ser considerado como uma final de campeonato. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like, hoje tá todo mundo feliz, o Mengão venceu um passeio, né, no tapetinho. Flamengo foi lá, amassou o Botafogo, ganhou de 3-0, tá vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like e vamos bater juntos uma meta de 3 mil likes pra esse vídeo. Compartilhe o vídeo no seu grupo do WhatsApp com o seu amigo flamenguista. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu peço a você se inscrever e ativar o sino das notificações para você receber sempre todas as informações do Flamengo, tá bom? Deixe os créditos aqui ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Meteu 5 no Bragantino e o Flamengo fora de casa meteu 3 no Botafogo. Vamos lá. Palmeiras, grande equipe, grande momento. Tem no elenco talvez mais caros aí, ou mais caro, né? Esse ano, sem nenhuma dúvida, todas as contratações que fizeram. É o elenco dos mais poderosos e o melhor treinador do Brasil, que demonstrou isso com títulos e com números, né, durante todos esses anos. Portanto, claro que o Palmeiras sempre vai estar na briga. Chegamos parecido, praticamente na mesma situação no primeiro turno do campeonato. E por mais que tudo pode acontecer, o campeonato não vai ser definido nesse jogo. Temos exemplos de anos anteriores do Botafogo. Portanto, temos que encarar o jogo do Palmeiras como o jogo pede, como você mesmo falou, uma final, mas como foi hoje, outra final. E daqui para frente serão todos felizes. E sabemos onde é que estamos e sabemos onde é que queremos chegar. Este é o caminho que nós temos que continuar aqui a fazer, a puxar uns pelos outros. Agora, quando tu tens um grupo que está num bom momento de confiança, de determinação, de resiliência, que atingiu, e eu acho que isto é uma equipa que ainda tem muito espaço, tem presente e tem futuro, mas atingiu uma maturidade competitiva que ainda pode crescer. É isso que nós estamos à procura. Como disse ao teu colega, não é muito trabalho, é muito mérito também dos jogadores, porque eu não corro por eles, eu não trabalho por eles, eu não alongo por eles, eu não chuto por eles. Tem muito a ver com a vontade e o espírito e a ambição que eles têm de continuar a crescer enquanto jogadores e enquanto equipa, e isso é algo que se nota. Falta muito jogo ainda até ao final. Como te disse, é lidar com o equilíbrio em todos os momentos. Quando as coisas não estão como nós queremos, perceber que o caminho é o 24 horas, amanhã lá estamos outra vez, o nosso processo e o nosso trabalho. E quando as coisas são muito bem, meter gelo outra vez, equilíbrio, porque nem éramos tão ruins quando disseram que nós éramos ruins, nem somos agora os melhores do mundo, só porque estamos numa boa fase e agora somos os melhores do mundo. Não, o mesmo equilíbrio, pés no chão, as mesmas 24 horas, o mesmo processo, o mesmo trabalho, a mesma recuperação, a mesma análise, o mesmo treino, e estaremos preparados para o próximo jogo, que sem dúvida nenhuma é um jogo importante. E acho que o Palmeiras já não ganha lá não sei quantos anos, 10 ou 11 anos, é mais um desafio para nós e portanto vem no momento que tem que vir e nós vamos nos preparar para esse jogo. Tá. Tem algumas polemiquinhas aí de arbitragem e já soltaram o áudio do VAR e a gente está separando para colocar até o final do programa também, mas antes de qualquer polêmica, de arbitragem, que isso é chato pra caramba, insuportável. É chato, mas decide campeonato. Decide, mas tem coisa que é insuportável, que é um chororô e que é para jogar pressão pro jogo seguinte também, né? Brincadeira, enfim. Uma delas aconteceu hoje, mas enfim. No olhar de vocês, o Flamengo venceu o Botafogo e o Palmeiras venceu o Bragantino. Eu não sei se a gente pode falar sem tanto esforço, mas assim, foram vitórias que em algum momento o adversário estava melhor e tudo, mas que depois elas aconteceram naturalmente. Você acha que passa por aí? Assim, só uma coisa. Fala. O Flamengo entrou muito pressionado na rodada. Foi. Porque o Palmeiras era muito favorito, sendo bem contundente, porque eu acho que era isso mesmo, tá? Sem exagero. Sim. Na rodada. É óbvio que vencer o Flamengo, o Botafogo no Engenhão é muito mais difícil do que a missão que o Palmeiras tinha. Sim. E eu acho que dentro do que a gente podia esperar das equipes, não era possível esperar nada melhor de ambas. Tá. Porque o Flamengo continua muito pressionado. Sim. O Palmeiras tem alguma margem, e óbvio que o Flamengo você não pode bobear. Domingo o Flamengo entra mais pressionado do que o Palmeiras. Muito. E o Palmeiras tem alguma margem de tropeço.
Porque são 2 rodadas que o Palmeiras tem de sorte. Se o Flamengo empatar em pontos, o Palmeiras tem uma vitória a mais nesse momento. E aí, o Flamengo faz um jogo muito seguro e o Palmeiras, que não faz o primeiro tempo tão legal, na realidade, ele não tem precisado de... Eu não sei nem se é possível jogar o nível que o Palmeiras faz de algumas partidas, começo avassalador, virada avassaladora. Sim. Eu não sei nem se é possível você manter fisicamente e tecnicamente o nível de jogo que o Palmeiras está apresentando, porque hoje, especificamente, no último mês e meio, eu não sei se o tempo exato esse, desde antes, um pouquinho antes do último mata-mata da Libertadores, o Palmeiras joga mais bola que o Flamengo. Sim. Se for pegar o ano inteiro, o Flamengo nos pontos corridos, por mais que esteja atrás do Palmeiras, para mim o Flamengo jogou mais bola, só que o Palmeiras, quando jogou mal, ganhou. E o Flamengo, não. Ou o Flamengo, quando faz partidas boas, como fez contra o Vasco, por exemplo, não consegue ganhar o jogo. O Palmeiras tem um mental, uma força coletiva maior que a do Flamengo. Eu não estou falando da parte tática. Eu estou falando uma coisa que transcende isso e que o Flamengo está construindo. Então, se o Flamengo, por exemplo, conseguir virar e ser campeão brasileiro, eu acho que essa força se solidifica. Porque, repito, o Flamengo entrará mais pressionado na próxima rodada. E se ambos empatarem na próxima rodada também, o Palmeiras tem alguma margem de erro. E o Palmeiras, quando ele vira o jogo contra o Bragantino, você sabe que ele vai fazer 3, 4, 5. Se o jogo tiver uma hora, vai fazer 12, quando o Palmeiras empatou, 15. A gente já sabia que a virada vinha. Não, e você sabe que ele vai fazer gol atrás de gol a partir de um certo momento. E foi o que aconteceu. O Palmeiras está jogando muito. E nossa, depois para falar individualmente também, Vitor Roque... É um jogo que o Palmeiras tomou conta completamente. Desde os primeiros minutos. Ele martelou o gol do Bragantino, que ali atrás a defesa conseguia se salvar com bloqueios, com defesas do goleiro. No começo, né? Depois arrefeceu um pouquinho, aí o Bragantino faz o gol, e aí ele viveu o seu momento, seu pior momento no jogo. Pior também no fundo de poço, mas o pior momento Mas ele já jogo, era melhor. O Palmeiras tem uma diferença para o Flamengo, que é a capacidade de se reinventar. O Palmeiras joga hoje de uma maneira diferente que jogava há 3 meses. O Flamengo joga da mesma maneira. O Bruno Fux é a digital do Abel de novo. É mais uma. Ele redesenha o time do Palmeiras. Não por causa dos gols, por causa do posicionamento, da função. E não é só a dupla de ataque, não, que ele encontrou a partir das oitavas de final da Libertadores e que é a grande força da equipe hoje, mas ele redesenhou o time hoje. Ele tem um volante, ele libera os laterais, segura um volante como uma espécie de terceiro zagueiro ali, mas que sai também um pouco. Tem uma linha de 3 meias por trás de 2... É um 4-1-3-2. Basicamente, isso aqui fica mais do que isso porque os laterais avançam. Então é um time muito agressivo e muito eficiente. Hoje, ele consegue ser mais eficiente do que foi no passado. O que me chamou a atenção... Então, o Palmeiras do primeiro semestre ficou para trás. Eu não sei se vocês... Era um time ineficiente. Hoje, ele é agressivo e eficiente. Eu não sei se vocês concordam, o Jean, eu sei que sim, porque ele já discutiu isso várias vezes. A melhor versão do Palmeiras do Abel é a versão campeã brasileira que perdeu a Libertadores para o Atlético Paranaense. Essa... Talvez seja ainda melhor. Eu não sei se é ainda melhor porque ela precisa jogar assim por mais tempo. Porém, ofensivamente... desde quando o Flaco Lopes e o Vitor Roque se entenderam no jogo contra o Ceará, de lá pra cá, é a mais impressionante de todas. Tem sido. É que ainda é um período curto, aquele time jogou bem o ano. E lembrando, para passar para o Jean com esse assunto, os dois não atuaram contra o Juventude, né? E aí o Bruno Rodrigues teve uma participação importante, voltando. Sim. E hoje não tivemos o Flaco Lopes, na maior parte do tempo, o Vitor Roque resolvendo sozinho. Só para acrescentar, né? A produção ofensiva do Palmeiras, vou pegar um recorte só dos últimos 5 jogos em casa, 20 gols marcados. Até pensando em desempate ali na frente, pode acontecer, ele está buscando o número de gols que o Flamengo tem também, que o Flamengo ainda é o melhor ataque do campeonato. Também. Mas são 20 gols em 5 jogos em casa. É muita coisa, hein, Jean? É muita coisa. O Palmeiras tem jogado muito bem, de fato. Acho que o Palmeiras tem sido mais brilhante do que o Flamengo, o que não significa muita coisa.
porque o Flamengo foi mais brilhante que o Palmeiras durante todo o primeiro turno, ou até o momento em que o Palmeiras depois foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, porque é ali que o Palmeiras dá a virada. Mas o Palmeiras foi melhor que o Flamengo na fase de grupos da Libertadores? Sim, eu acho que assim, não tem jeito, são os dois times mais fortes, são os dois elencos mais fortes, cada um com as suas qualidades. É bom que a gente tenha pelo menos uma figura equilibrada em todo esse imbróglio todo que se chama Felipe Luiz, que faz análises mais ponderadas, pensando, porque infelizmente quando você cria essa dicotomia, você acaba gerando uma série de coisas que eu acho que não são positivas para o futebol. Isso tem acontecido nos últimos tempos, mas para falar de campo, para falar de bola, acho que o Palmeiras tem jogado melhor do que o Flamengo tem jogado. Hoje, evidentemente, o Palmeiras enfrentou um adversário mais frágil do que o Flamengo enfrentou, e você meter 3-0 no Botafogo não é fácil, né? Por mais que o Botafogo, o Ancelotinho... O Engenhão. Assim, tem toda a questão de que não vive o melhor momento e tal, mas ainda assim é um adversário hoje mais difícil do que o Red Bull Bragantino, até porque o Red Bull Bragantino vem numa... Então, assim, para mim a questão muito era que se colocava era, se o Palmeiras não tiver, principalmente a dupla de ataque, né? E algumas outras figuras que ainda acho que são de difícil substituição, ele vai conseguir manter esse nível de atuação e tudo mais? De fato, mostrou no jogo passado que é possível. O Abel encontrou as soluções como era normal que encontrasse, embora muita gente quisesse a sua demissão depois da queda diante do Corinthians. Hoje o Palmeiras está jogando melhor, mas é bom lembrar, assim, nos confrontos contra o Flamengo, especificamente no Campeonato Brasileiro, e o Abel até traz um dado que eu não sabia, uma década que o Palmeiras não ganha do Flamengo pelo Brasileiro fora de casa. Se for isso, é um negócio impressionante. Foi o que eu entendi da fala dele lá. É isso mesmo, Dimas, 2015? Tá confirmando aquele dia. Então, assim, é um dado impressionante. É claro, porque o Flamengo tem muita força desde então, é claro, para qualquer um não é fácil ganhar do Flamengo fora de casa, mas tudo isso para dizer, ainda que hoje o Palmeiras esteja jogando melhor do que o Flamengo, num jogo com o Maracanã lotado, né, com o Flamengo com todo o apoio da sua torcida, obviamente encarando esse jogo como uma decisão, como uma final, ainda que não seja uma final, porque não é uma final, é muito difícil. Se o Palmeiras ganhar, não é uma final? Não, se o Palmeiras ganhar e abrir... Não virou uma final depois do jogo? 6 pontos, aí a gente pode dizer que a chance do Palmeiras ser campeão aumenta demais. Demais. Mas tem finais que depende do resultado para ser uma final. Aquele 4-3, aquela virada sobre o Botafogo, ao final dela o Palmeiras ainda estava atrás do Botafogo na tabela. Mas ela foi a final do campeonato. Sim, porque... Ele acabou virando porque tem um efeito psicológico. Então, mas é que ali, né, Eugênio, a diferença ali é que você tinha um time que estava caindo pelas tabelas e o outro time que estava subindo, que estava se mantendo. Mas aquele jogo é o que decide, claro, né? Aquele jogo acaba... Tava 3-0. Aquele jogo acaba confirmando a tendência. Hoje não existe tendência, não é? O Palmeiras foi buscar o Flamengo, ok, conseguiu virar líder há 2, 3 rodadas, foi buscar no saldo de gols, mas o Flamengo continua sendo um time muito forte, o Flamengo continua ganhando, o Flamengo não vive nem de longe aquilo que o Botafogo vivia no momento daquele confronto. Então eu acho que o campeonato está escancarado, está absolutamente aberto, porque você tem dois times muito fortes. A questão e aí para entrar no que o Birner falou, se o Palmeiras abre 6 pontos e ainda tendo uma vantagem no número de vitórias... E 10 jogos para terminar o campeonato. 10 jogos para terminar o campeonato. São 30 pontos. 3 vitórias a mais. Com o que o Palmeiras está jogando... disputar 30 pontos e tua vantagem é de 6. Isso. Então esses 6 representam muito mais quando você tem que disputar com 3 jogos de vantagem, porque na realidade, para igualar... mas acho que o principal e com o que o Palmeiras está jogando. Porque se você não está jogando nada e você abre 6 pontos, cara, se você não está jogando nada, você pode perder 2 jogos ali na sequência. O Palmeiras tem jogos muito difíceis, vai pegar o Cruzeiro ainda. A gente não sabe se o Santos, que a gente viu hoje, vai se repetir, mas se for esse Santos, o Palmeiras ainda tem 2 confrontos contra o Santos que a gente viu hoje. O Flamengo também tem um contra o Santos. O Flamengo também tem um contra o Santos. Então, assim, ainda tem muito campeonato pela frente, porque nós estamos falando de 2 times muito fortes. Os times, obviamente que esses números não dizem nada, eu acho que o jogo é completamente aberto, não dá para apontar favorito, não dá para dizer que algum resultado vai ser surpresa, mas só para trazer alguns números para dar uma apimentada. Pois não. O Palmeiras
Fora de casa, tem 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 18 gols feitos, 12 gols sofridos. O Flamengo, no campeonato inteiro, sofreu 13 gols. Em casa está invicto, são 9 vitórias, 5 empates, não perdeu ainda. É a única equipe invicta. Quantos gols? Jogando dentro de casa. 33, tomou 4. Tomou 4. Nesse jogo tem algum com o Palmeiras? Em casa. Não, mas tem o jogo com Vitória que meteu 8. Então, né? mas essa é a graça do futebol. As cada equipes jogo são é uma tão história. fortes que um jogo, sabe, desse... É diferente muda de todo tudo, o resto. Muda tudo. E o jogo. E alguns personagens começam a pensar nas suas narrativas para o confronto. O Boto é um deles. Vamos ouvir? Vir aqui falar de arbitragem não é uma coisa que eu gosto, mas eu não me posso calar enquanto o Flamengo é prejudicado desta forma. E não é o facto do resultado ter sido positivo que nos vai fazer calar. Um lance de penalti claríssimo, que o árbitro pode não ter visto, mas o VAR tem que intervir. E não intervém porquê? Nós queremos essa resposta. Porquê é que o árbitro não intervém num lance destes? Porquê é que a entrada sobre o Emerson Royal, que é também passível do VAR chamar para expulsão do jogador, e o VAR não intervém? Até quando é que vamos ver coisas destas e sempre contra os mesmos, sempre contra o Flamengo? E enquanto isso acontecer, eu não me vou calar e vou vir aqui falar de coisas que eu não gosto, que é a arbitragem, mas vou ter que vir, porque alguém tem que falar sobre isto. Tá, pessoal? Obrigado. Bom, aí é o seguinte, o Arrascaeta no Twitter foi reclamar do lance. Que momento passa o futebol brasileiro? Os jogadores estão deixando de ser protagonistas. Direitinho aí para a arbitragem. Bom, vamos ao lance? A gente tem um lance aí do Luiz Araújo, né? O do Emerson Royal a gente não tem, mas do Luiz Araújo a gente tem. E já tem o áudio do VAR, inclusive, né? Vamos lá? Tava 0-0. São as mãos aqui, jogador dentro. Bola baixa. Nada! É toque, foi jogar! Bora! Dá uma olhada, vamos dar uma olhada aí. Vê quem toca na bola primeiro. Quem busca o contato. Caído na área ele. Quero ver esse contato. Melhor parar, Alex. Tem um pé com pé. Para porque parou também, tá ali, o de jogo ali. Checando o possível penal. P4 também aqui, Tatoshi. Isso tem outra imagem. O jogador do Flamengo toca a bola, depois o jogador do Botafogo apenas pisa no pé dele. Ok, tá bom? eu quero ver esse contato. Aí, para no ponto de contato. Agora roda a vista dentro da área. Vê se tá dentro da área. O que houve, mano? Tá dentro da área. Eu quero ver se esse contato é velocidade real. Como foi esse contato? Ah, caralho. E para, quero ver o melhor ângulo pra ver o contato pisar. Qual a narrativa do campo, tá, o Alex? Aqui a 8, talvez. Normal de jogo, cara. Teve uma disputa lateral, que teve uma entrada por baixo ali, que não foi nada, faltou isso pra mim. Analisa onde que a bola foi, se a bola era da posse dele, se era após a defesa da. Velocidade real. Só tá esperando tranquilo? a conduta pra levantar, levanta. Ou não? Eu vejo um contato muito leve, não vejo um pisão claro. E ele joga a bola e não tinha nem possibilidade mais de jogar esse atacante. Não foi impactado na continuidade da jogada esse contato. Correto? Correto. Tudo checado aí, pode seguir, tá? Tem um contato ali, depois dele joga a bola, um contato leve, que não impacta na ação da sequência da jogada. Ele não tinha nem possibilidade de pegar a bola mais à frente. Porque já era a prioridade do defensor. Não é um contato insignificante de jogo. Concordo. Exatamente, meu amigo. Não é possível que o ar-condicionado da cabine do VAR seja tão gelado, que afaste completamente as pessoas daquilo que acontece. É apenas um pisão. É apenas um... Não, aqui, ó. Jogador do Flamengo toca a bola, o jogador do Botafogo apenas pisa no pé dele. Apenas pisa no pé. Sim. É contato? Não é contato? Não, ele fica. É contato. Você falar, pisou no pé, é diferente. E outra, ele poderia falar pro árbitro: olha, é um lance que você marcou 30 pênaltis esse ano assim. Não é melhor dar uma olhadinha? Cara, porque é o seguinte, aí você julga o jogador que sofre a falta. Aí você julga, não, ele tocou na bola e o jogo, ele é analisado esse lance como se ele deixasse ele participar do jogo e não pudesse mais intervir. Cara, quem é que pode dizer isso no VAR? Quer dizer, o VAR não pode, cara. Assim, as pessoas que estão no VAR e apitando, elas têm um desconhecimento do futebol que é absurdo. Porque não adianta você conhecer só a regra, mas não interagir com o futebol. Aí é só ler, ficar lendo o livrinho e julgando, e não você precisa interagir com o jogo. E, cara, isso é uma falta, porque senão, daqui a pouco a gente vai ver. Lembra, a gente já falou do jogo. O Breno Bidon fez um pênalti hoje ridículo. Foi ridículo. No Zé Rafael, foi no Zé. Você poderia falar, não foi nada porque a bola tá longe. Não, foi pênalti.
É uma garra Isso normal da área. É pênalti, cara. Pênalti é pênalti. Você vê 1000 pênaltis assim, e não é que são 1000 pênaltis marcados equivocadamente, são pênaltis bem marcados. Esse aí foi só um pisão no pé e tá tudo certo. É impressionante. O cara que fala isso não é possível que ele tenha. Não dá. Ele fala uma coisa importante que o VAR consulta o árbitro de campo sobre a interpretação dele da jogada. Então não é só o VAR gelado, é o VAR. Tem um contato aqui, o que você viu aí? Eu achei que não foi um contato suficiente para marcar a falta. Mas o VAR tá lá para ele pede o ponto de vista do árbitro de campo. Não, mas ele tem que ver com a imagem que o VAR viu. E não com porque é o seguinte... Porque ele também viu. Porque o que ele relata é basicamente o que o VAR está imaginando. O VAR está vendo de uma forma e o árbitro de outra. Né? Mas tudo bem. Mas aí prevaleceria... Os discursos batem. Se existe discurso. Agora, quem falou... Porque aí o que me impressiona é que alguém fala, mas ele tocou na bola. Que, aliás, eu até vou falar, assim, não é... Foi a argumentação do Paulo César de Oliveira para dizer que não houve pênalti e dizer que tinha tocado na bola antes. Isso para mim não faz diferença alguma. Assim, que diferença faz ter tocado na bola? Porque você toca na bola e você tem, teoricamente, a possibilidade de, depois de tocar na bola, chegar à bola. Exato. Né? Então, assim, se você toca na bola e alguém pisa em você e você não consegue pênalti, permanecer por isso... A infração ela ocorre independente do jogador estar disputando a bola, como foi citado agora há pouco no lance do pênalti do Corinthians. A bola não estava ali, a bola estava no pé do batedor do escanteio, mas o jogo já estava em andamento. Como outro dia teve um jogo também aliás, um lance, se não me engano, no Neymar. Não, o Neymar chuta contra o Atlético. Contra o Atlético Mineiro. O Neymar chuta e depois ele recebe a falta. Foi pênalti. Mas porque ele já chutou. Não importa se ele já chutou. Ele recebeu a falta, o jogo estava em andamento. Mas independente dele estar em disputa da bola. Falta mas é que eu acho que assim, se a bola já saiu e depois... é uma falta do mesmo jeito. Eu acho que a questão eu acho assim, na Europa eles se levam muito em consideração isso. Se existe uma chance de continuação de jogada, porque o pênalti é um pênalti. O pênalti muito provavelmente vai gerar um gol. Então eu acho que assim, na Europa eles levam muito em consideração o contexto da jogada. Só que para mim, nesse caso, a argumentação de que ele já tinha tocado na bola... não vale de nada para dizer que não foi pênalti, porque a bola não tinha saído. O jogador, inclusive, continuaria de pé... Dentro da área. Dentro da área, em condição de alcançar a bola. Então, ele poderia correr, ele estava ele ia continuar disputando a bola. Então... Fala aí, Berner, que eu quero falar um pouquinho do Boto aqui também. Assim, me entenda bem, tá? Tá. Se você recuasse anos no futebol, isso não é pênalti. Claro, porque não tinha nem imagem. Fora da área. Não, mas se vissem o mesmo lance fora da área, no meio-campo marcavam falta. Se visse o pênalti, esse tipo que já manda seguir. Então, era uma era, vou fazer do futebol secular. Hoje a gente vive na era do futebol onde o que está no papel tem sido muito mais seguido do que a coisa secular da história do futebol. No futebol tocha é pênalti e não é nem muito discutível se é ou não é pênalti. Porque, no final das contas, não há interferência na sequência da jogada, né? No final das contas, não há intenção. E, por isso, antigamente, o árbitro mandava seguir, os jogadores iam entender muito bem que isso não é pênalti, porque pênalti tinha que ser uma coisa que era além do que era marcado fora da área. Mas isso não está na regra, no papel. Sim. Aí é regra 18. Aí, quando entram as 50 mil câmeras, as redes sociais, a imprensa, a crítica, a loucura por pênaltis, e entra o padrão do futebol brasileiro, que não é muito padrão, mas tem uma coisa ali que nesse lance está estabelecido. E nesse lance isso é falta, essa falta na área é pênalti. O VAR deu uma interpretação que eu gosto da regra, mas eu discordo radicalmente, porque no final das contas isso é marca o brasileiro. No São Paulo e Palmeiras, que é o árbitro que deixa correr mais o jogo ou não deixa correr mais o jogo. Que vai marcar o que se chama de qualquer faltinha, ou que só vai marcar o... Eu só quero colocar uma coisa que eu acho que é mais importante do que se foi pênalti ou não. O Flamengo ganhou o jogo, já foi, etc. Nessa guerra de narrativas, olhando o que acontece em campo, o árbitro entra no jogo do domingo muito mais pressionado, está muito mais pressionado a não errar contra o Flamengo. Mas é claro que é para isso. E o Boto, como funcionam as coisas aqui, já pegou, e né? do Já Palmeiras tá fazendo a liçãozinha dele. Né? Vai fazer, vai ter alguma coisa amanhã. Vai ter... possivelmente. Não, a gente vai ter resposta. Do jogo do Palmeiras, a gente vai pôr? Como é que é? A gente vai colocar o lance do jogo do Palmeiras? Vamos rodar sim, temos aí, vamos rodar sim. Vamos rodar sim. Vamos ver esse pênalti. Narrativas.
Olha lá, narrativa agora. Agora o lado do Palmeiras. É o pênalti de quem nunca jogou. Vamos lá. Vai chegar, vai rodar. Pode falar, Jean, acho que o Jean queria falar. Não, as narrativas. As narrativas, cara. As narrativas é uma tristeza o que a gente está vendo, porque, infelizmente, houve um tempo em que isso só partia dos dirigentes do futebol brasileiro. Hoje a gente vê uma série de jornalistas, uma série de comunicadores, meio que largando tudo. Eu fico desiludido com a nossa profissão. Chama engajamento. Mas não sei se é só engajamento, cara. Tem um método aí. Sim, um pouco de loucura, um pouco de engajamento. Que a gente sempre criticou, um método que a gente sempre criticou por parte dos dirigentes está cada vez mais acontecendo também entre nós, assim, tá muito difícil, assim, ou a gente tem equilíbrio, e mais do que equilíbrio, acho que assim, não quer ter equilíbrio, não tenha, mas vamos ter responsabilidade. É uma insanidade. Abre esse Twitter durante a rodada do Campeonato Brasileiro de hoje. É uma insanidade o que está acontecendo, assim, as pessoas precisam... tudo bem, as pessoas... Quem quer ganhar dinheiro com isso, pode ganhar dinheiro com isso, agindo dessa maneira, mas a gente precisa começar a distinguir as coisas. É responsabilidade. É isso, a gente precisa distinguir os responsáveis dos irresponsáveis. É verdade. E traçar uma linha e deixar claro, e se a gente não pode colocar um carimbo na testa... Independentemente da plataforma, que já não é mais... Se a gente pedir selinho para as redes sociais para pôr o carimbo de responsável, as pessoas têm que ter esse discernimento e não embalar, e não entrar nessa esteira de histeria, porque é o que a gente tem visto, é uma esteira de histeria, de gente buscando narrativa desesperadamente, talvez porque você tenha justamente um jogo que pode definir o campeonato no próximo fim de semana, e não venham dizer que isso que a gente está vendo, que esse método é um método honesto, que é um método de acordo com os seus princípios. Não é. Assim, a gente está vivendo um momento muito triste, para mim, da comunicação. É uma questão do mundo polarizado, né? Futebol, né? Aqui o Klaus conseguiu transformar uma falta de ataque num pênalti. A falta foi do jogador Bragantino. É isso aí, nação. Então vai ser um jogaço. Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Vai ser como uma final de campeonato. Isso porque o Flamengo encostou no Palmeiras. Palmeiras, nesse momento, tem 3 pontos a mais aí que o Flamengo. E os dois times venceram, na verdade, né? E aí agora, meu amigo, vai ser uma decisão essa partida desse final de semana. E falando da arbitragem, eu já vou deixar minha opinião aqui. Para mim foi pênalti em cima do Luiz Araújo. Deveria ter sido marcado pênalti. Mais uma falha da arbitragem. Essa é a minha opinião. Deixa a sua opinião nos comentários aí. Vamos ver o que vai acontecer, o que vai ser preparado para essa próxima partida. Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Aqui desse lado, ó, tem a coletiva do Felipe Luiz e o pós-jogo do Mengão. É só você clicar e acompanhar. E a gente se vê no próximo vídeo.